quando fala de uma campanha ministerial, está falando no crescimento do Evangelho, no crescimento do ministério. Estamos aqui para trazer uma palavra. Sabemos que não é fácil, quem vem aqui à frente sabe, a barriga aperta, os lábios secam, mas falo para vocês uma coisa: se não for assim, o Evangelho não cresce. O bom soldado não é aquele que passou no curso, não é aquele que passou na prova de fogo. O bom soldado é aquele que enfrentou a batalha. Não é porque ele saiu ferido, não é porque ele saiu machucado que ele não era um bom soldado, porque ele sabe porque ele foi à luta, ele teve coragem. É o que nós faremos nesta noite. A palavra do Senhor vai nos dizer de uma maneira, quando fala no versículo 6, nos teus tempos ele te trará estabilidade, plenitude e salvação. Fala de um conhecimento no ministério, no Evangelho que ele é começar. Irmãos, para começar o ministério, Deus, para nos colocar de frente ao ministério, no crescimento do ministério, hoje Deus não vai nos colocar se nós tivermos a melhor roupa. Deus não vai nos colocar de frente ao ministério se nós se eu não tiver um melhor carro, eu não vou. O Senhor vai colocar nós da maneira que está, e o mais que acrescenta Ele. Não é uma roupa nova, não é uma casa nova, não é uma mansão, não é um carro de luxo que vai nos colocar diante do ministério. O que vai nos colocar diante do ministério do Senhor é buscar a Deus, é ter coragem de enfrentar, ter coragem de caminhar diante da presença do Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos fala de uma situação que diz que quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, o nosso Evangelho é grande para nós cuidar. A seara é grande, são poucos os efeitos. Ou seja, são milhares de pessoas, milhões de pessoas para cuidar, e poucos têm para cuidar. Ou seja, o trabalho é grande e os trabalhadores é pouco. E está precisando. Quando a Bíblia fala de ministério, de crescimento do Evangelho, crescimento do ministério, independente de ser obreiro, de ser diácono, de ser diaconisa, de ser pastor, mas está nos chamando para nos botar a mão no arado. Muitas vezes tem pessoas que pensam que trabalhar na obra tem que estar já com o nome de diácono, nome de obreiros. Não, porque se nós não estivermos em frente para dar um braço amigo aos nossos diáconos, nossos presbíteros, ao nosso pastor, as nossas diaconisas, a obra para. Sabe por que, igreja? Porque eles têm a sua vida corrida. Nós vivemos num mundo de agonia. Não estou falando de sofrimento, eu estou falando que nós vivemos num mundo de agonia. Cada um tem o seu problema. O presbítero Lucas, ele tem a vida dele corrida, ele tem o seu horário de participar do trabalho. O diácono Genil a mesma coisa. Se nós deixar essa responsabilidade de hoje, que eu estou fazendo, chega uma hora que esse padre eles não aguentam mais tocar, eles não aguentam mais levar, sabe por quê? Porque quem está do teu lado não está dando ombro, amigo, não está dando crescimento na palavra, não está dando crescimento no ministério. E quando a palavra do Senhor nos diz, no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 6, ele diz assim: nos seus tempos ele trará estabilidade e plenitude. Mas para nós ter estabilidade e plenitude, para nós estar estabilizados no Senhor, quando fala de estabilização, quando fala de estar estabilizado, de plenitude, está falando, você conhece quem é Deus? Você sabe o que significa essa palavra? Ele está dizendo, você tem que estar concreto de que há um Deus na minha e na tua vida. Você tem certeza, você tem que ter certeza da plenitude que você tem, é saber que Deus é Deus. O que você tem que ter uma certeza é que se o seu filho está doente, você fala, Deus é Deus.
porque eu tenho na minha vida. Se a tua esposa está doendo, você fala, mas Deus que eu sei que é Deus. Se a tua esposa, teu esposo estiver doente, você fala, Deus é Deus. Perdeu teu pai, fala, Deus é Deus. Será possível? É possível. Ah, perdi a minha mãe, mas eu continuo dizendo, Deus é Deus. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, mas fala, quando nós temos Deus no nosso coração, não há nada que impede nós dizer que Ele é Deus. Ou seja, você está estabilizado no Senhor. Você tem o foco do Espírito Santo na tua vida. Louvado seja Deus. Só que para isso acontecer, nós que somos principalmente casados, precisa de um conjunto. Para a obra crescer, precisa de estar junto. Esposo, esposa, filhos. Ou seja, não adianta eu e a minha esposa cuidar de buscar o Evangelho, adorar o Senhor, plantar Ele no nosso coração, ter a nossa certeza no Senhor, mas os nossos filhos não. Eu confesso para vocês, irmãos, quando eu sento e começo a falar de Cristo, eu não só falo aqui na igreja. Quando eu chego pegando a minha franquia, vai falar para minha filha, eu sinto para ela, eu mostro para ela o milagre que Deus faz, eu mostro para ela a situação que nós estávamos, eu mostro para ela a situação que já passamos. Tive vidas difíceis, irmãos. Eu tive vidas, momentos difíceis, eu me assim, mas você tem coragem de dizer nesse momento que Deus é fiel. A minha filha ainda estava com 6 anos, ela quebrou feio, muita gente conhece essa história. E alguém duvidava, nós demonstrávamos com ela e dizia, nós dizíamos assim, Deus ele é fiel. Alguém chegou a dizer para nós, como vocês podem dizer que Deus é fiel dessa maneira? E eu falei, Deus é fiel. E até hoje Ele está cuidando. Sempre com minha filha, sempre junto com a minha esposa, começamos a conversar, começamos a dialogar. Louvo a Deus pela vida da esposa que eu tenho, porque nas horas difíceis, quando eu penso que está querendo ficar difícil, junto com ela, dobramos o joelho, exaltamos ao Senhor, e ali o Senhor nos responde às nossas orações. Irmãos, é gratificante quando você pega uma vida de harmonia na tua família. Eu só posso